Olá pessoal, no vídeo de hoje nós vamos continuar a falar sobre séries numéricas. Nesse vídeo especificamente a gente vai se concentrar em séries que têm apenas os termos todos positivos, tá? Então a gente vai ter ainda uma série, certo? Como antes, somatório de AN, tá? Aqui o N ele inicia em 1, em 2, em 0, enfim, e vai até infinito. E a gente vai admitir que esses ANs aqui, que todos eles são maiores ou iguais a zero. Não tem nenhum termo aí que é negativo, certo? Então, com séries com termos positivos, existem alguns testes específicos para determinar se a série converge ou não, tá bom? Então, a gente vai olhar hoje apenas para séries de termos positivos, tá bom? Séries de termos positivos. Por quê? Porque que essas séries têm uma propriedade diferente das outras. Certo. Vamos relembrar um pouco o que a gente já estudou. Quando que uma série é convergente? Quando que é a definição de que uma série converge? A gente tem que olhar, né, para a sequência de somas parciais. Então a gente olha para a SN, né, que é a sequência de somas parciais aí dessa série que representa o quê? É a soma dos n primeiros termos de AN, tá bom? Então, vamos admitir aqui que essa série, a original aqui, que ela vai de 1, certo? Até infinito, por exemplo. Então, se a gente olha para o S1, isso é só o A1. Se a gente olha para o S2, aí no caso isso é o quê? É o A1, né, que é o S1, mais o A2. Só que a n é sempre maior ou igual a zero para todo n que a gente escolher. Ou seja, a gente está pegando o S1 e está adicionando algo que é maior ou igual a zero, certo? Ou seja, a gente está aumentando esse resultado. Isso significa que o S2 ele é maior, certo, ou igual do que o S1. Da mesma forma, se eu olhasse aqui para o S3, aí ele seria o quê? Ele seria A1 mais A2 mais A3, ou seja, é o S2 mais o A3. Só que, mais uma vez, o A3 é um termo que é maior ou igual a zero. Eu estou adicionando ao S2 um termo que é não negativo. Então, eu estou ou permanecendo igual ao S2 ou eu estou aumentando ele. Tá? Então, S3 é maior ou igual do que o S2. Certo? Em geral, o que é que dá para a gente afirmar aqui? Que sempre o Sn mais 1, certo? É maior ou igual do que o Sn. Cada termo é maior ou igual do que o termo que veio logo antes. O que significa que a sequência de somas parciais para uma série de termos positivos é sempre monótona. Tá? É uma sequência que é monótona, não decrescente, porque os termos ou aumentam ou continuam iguais quando a gente aumenta o n. Tá? Então é monótona, não decrescente. O que é que isso ajuda? Porque se vocês lembrarem, no finalzinho da nossa primeira aula sobre séries, a gente viu que tinha um resultado, certo? É um teorema que é muito importante, inclusive, que diz que se você tiver alguma sequência que seja monótona e que seja limitada, então ela é automaticamente uma sequência convergente, certo? Relembrando, então, esse que é o teorema que a gente viu lá no finalzinho da nossa primeira aula sobre séries. Toda sequência monótona e que também seja limitada é convergente. Tá? Ou seja, a gente já sabe aqui que Sn é uma sequência monótona. Se a gente mostrar que Sn é uma sequência que é limitada também, então está garantido que Sn é uma sequência convergente. Ou seja, vai estar garantido que a série de termo geral AN vai ser convergente. Tá? Então, basta a gente mostrar aqui que Sn
é limitada. Se a gente demonstrar isso, então automaticamente está garantido que a série de A1, de n igual a 1 até infinito, de AN, está automaticamente garantido que essa série ela é convergente. Certo? Esse argumento ele vale tanto para esse teste que a gente vai aprender na aula de hoje, quanto para o teste que a gente vai aprender na próxima aula. Hoje a gente vai estudar o teste da integral. Certo? Ambos esses testes que a gente vai estudar hoje e na próxima aula são testes que valem apenas para séries com termos que sejam todos positivos, tá? Então isso precisa ficar claro. Para a gente entender como que esse teste funciona, vamos começar vendo um exemplo. Esse exemplo vai ser a soma da série de n igual a 1 até infinito de 1 sobre n ao quadrado. Certo? É uma série que é bem parecida com a série harmônica, né? Que é 1 sobre n. A gente viu que essa série, somatório de n igual a 1 até infinito de 1 sobre n, é divergente. A gente demonstrou isso usando a definição. Aqui a gente vai usar um teste para ver se essa série ela é convergente ou não. Para começar, vamos desenhar, certo, o gráfico da função f de x igual a 1 sobre x ao quadrado. Tá bom? Então, aqui está o eixo y, aqui está o eixo x, beleza? Então, como é que é o gráfico de f de x igual a 1 sobre x ao quadrado? Ela vai fazer algo assim, certo? Então, aqui eu tenho o gráfico de y igual a 1 sobre x ao quadrado, que é a função de variável real, né? Que tem a mesma fórmula que essa função que aparece aqui no termo geral da minha série. Aqui no eixo x, agora a gente vai marcar os inteiros positivos. Então a gente tem 1 aqui, 2 aqui, 3, 4, 5 e assim por diante. E vamos olhar para onde que esses pontos eles batem aqui no gráfico. Tá? Ó, então, esse ponto que está aqui é o f de 1, certo? Ou seja, é 1, né? Vai ser 1 sobre 1 ao quadrado. Esse aqui é o f de 2, é 1 sobre 2 ao quadrado, 1 quarto. Tá? Esse ponto que está aqui é o f de 3, que é 1 nono. Esse aqui é o f de 4, que é 1 sobre 16. Esse aqui é o f de 5, que é 1 sobre 25. E assim sucessivamente. O que é que dá para a gente afirmar aqui? Ó, a área desse retângulo aqui, ela mede o quê? A base, que mede 1, né? Multiplicado pela sua altura, que é 1, certo? Também. Ou seja, é 1 sobre 1 ao quadrado. Então, esse termo que está aqui, que é a área desse meu primeiro retângulo aqui, é o A1, tá? É 1 sobre 1 ao quadrado. Agora, se eu olhar para a área do meu segundo retângulo, aí isso vai me dar o quê? A base é 1 e a altura é o f de o f de 2, ou seja, é 1 sobre 2 ao quadrado, que é o A2. Então vai ficar 1, que é a base, vezes o A2, que é a altura. Quer dizer que a área desse segundo retângulo aqui é o A2. E assim sucessivamente. A área desse meu terceiro retângulo aqui vai ser o A3. A área desse retângulo aqui vai ser o A4. E a área desse retângulo aqui vai ser o A5. Tá bom? Ou seja, se a gente olhar para a soma de todas... Opa, peraí que aqui está errado. Aqui é o A4. E esse próximo agora que é o A5. Beleza. Então, se a gente olha agora para a soma das áreas de todos esses retângulos, a gente vai estar fazendo o quê? Vai estar fazendo A1 mais A2 mais A3 mais A4 mais A5 mais A6. Ou seja, a gente está olhando justamente para a soma dos termos dessa minha série que está aqui, tá? Tá bom? Então, a soma das áreas dos retângulos é igual a essa minha
série, somatório de n igual a 1 até infinito de 1, certo? Sobre n ao quadrado. E o que é que eu posso afirmar? Qual que é a relação, certo, da área, se eu começar, no caso, a partir do segundo retângulo, por exemplo, beleza? Com a área que está abaixo do gráfico de 1, certo, em diante. Então, vamos por enquanto esquecer, certo, esse pedaço aqui, e esquecer ainda essa primeira área, tá? Aí ver o que é que acontece. Se a gente olha para a área de 1 em diante, a área que está embaixo do gráfico, isso a gente pode calcular com uma integral, né? Então a área que está embaixo do gráfico dessa função a partir de x igual a 1 é uma integral que vai de 1 até infinito. E a soma das áreas aí desses retângulos é a série, agora indo de n igual a 2, né, porque o primeiro retângulo que aparece é esse, até infinito de 1, certo? Sobre n ao quadrado. E de acordo com essa figura que está aqui, dá para a gente ver que a soma das áreas aí desses retângulos vai ser menor do que a área que está embaixo do gráfico, porque tem esses espaços aqui, ó, que estão que ficam sobrando, tá bom? O que é que dá para a gente afirmar? A soma das áreas dos retângulos, que é a soma de n igual a 2 até infinito de 1 sobre n ao quadrado, isso é menor do que a área que está embaixo aí do gráfico da minha função, de 1 até infinito. Só que quem é que é a minha função? É 1 sobre x ao quadrado. Então vai ficar menor do que a integral de dx sobre x ao quadrado, tá? De 1 até infinito. Certo? Pronto, beleza. Então, o que é que dá pra gente, fazer agora? Se a gente mostrar que essa integral aqui, que ela é convergente, certo? O que é que dá pra gente afirmar? Então, a soma de todos os termos da minha série é menor do que isso, que se for convergente vai ser finito, tá? Vai ser menor do que infinito isso aqui. Ou seja, vai ser limitado. A série vai ser limitada. Ela vai ser menor do que algum número, certo? Vamos supor que essa integral aqui dê 20, por exemplo. Então, a soma dos infinitos termos dessa série é menor do que 20. Então, a soma dos n primeiros termos, qualquer que seja o n, também vai ser menor do que 20. O que mostra o quê? Que essa n é limitada. Portanto, a série vai ser convergente. Então, essa aqui é a ideia. Se a gente perceber que essa integral aqui ela é convergente, aí a gente vai garantir que a série ela é convergente, certo? Também. Então, a gente está efetivamente trocando a série por uma integral imprópria. Vamos ver se essa integral, se ela é convergente ou não, tá? Então, deixa eu apagar aqui. Como é que eu vejo se essa integral aqui ela é convergente? Qual que é a definição de uma integral imprópria? Bem, a integral de 1 até infinito de dx sobre x ao quadrado. Isso aqui a gente vai calcular usando um limite. A gente vai fazer o limite quando t tende a infinito da integral de 1 até t de dx sobre x ao quadrado. Então, ao invés de a gente fazer a integral até infinito, a gente faz a integral até um certo t, calcula isso, que é uma integral definida mesmo, normal de cálculo 1, acha o resultado certo em função de t e depois faz o t ir a infinito. Essa que é a definição de uma integral imprópria. Como que fica a integral de 1 sobre x ao quadrado? Fica menos 1 sobre x. Então vai ficar limite quando t tende a infinito, beleza? De menos 1 sobre x. Aí eu vou fazer isso aqui quando x for igual a 1 e quando x for igual a t. Beleza, né?
Tá bom, então como é que vai ficar? A gente vai ter ainda o limite, quando t tende a infinito, bem, quando eu substituir o x por t, aí eu vou ter menos 1 sobre t, beleza? E quando x for igual a 1, eu vou ter mais 1 sobre 1, então mais 1. Pronto, fazendo o t ir a infinito, aí esse termo que está aqui vai a zero. Então, o resultado mesmo que a gente vai obter vai ficar igual a 1. Tá? O que é que isso significa? Significa que a integral é convergente. Beleza? A integral converge. E por conta daquilo que a gente tinha explicado antes, isso garante a gente que a série também é convergente, certo? Que a soma dessa série também é convergente e, no caso, ela é menor ainda do que 1. Tá bom? Essa soma da série não pode ser maior do que 1. Tá bom? Então, isso a gente vai concluir que a integral é convergente e aí por conta disso, a série, no caso, era de n igual a 2 até infinito, certo? De 1 sobre n ao quadrado. Mas lembra que se eu omitir uma quantidade que seja finita de termos iniciais, isso não altera se a série converge ou não. A gente comentou sobre isso no final da última aula. Então, se eu percebi aqui que a série de 2 em diante, que ela é convergente, então de 1 em diante ela ainda é convergente. Tá? Então, de 1 até infinito, isso aqui é uma série que é convergente. Tá certo? Esses testes, eles não são tão eficientes assim, porque não dá para dizer, certo, usando eles, qual que é o valor da série, qual que é o valor da soma de todos esses infinitos termos. A gente só sabe aqui que ela é convergente. Existem outras técnicas que a gente pode usar para determinar qual que é a soma, certo, de uma série. Existem técnicas que usam as chamadas séries de Fourier. Já há vídeos no canal sobre isso, em que a gente pode calcular qual é a soma dessa série. E de fato, a gente pode ver que essa série aqui, que é a soma de todos esses termos, é igual a π ao quadrado sobre 6. Tá? Que, ao menos, para mim, é um fato muitíssimo curioso, porque π é uma constante que, a princípio, tem a ver com geometria, né? Com círculo, com a divisão do comprimento da circunferência pelo diâmetro. Mas aí a gente está vendo que π também aparece a partir de uma coisa que é puramente, certo, numérica. Somando 1 mais 1 quarto, mais 1 sobre 9, mais 1 sobre 16, mais 1 sobre 25 e assim por diante. π também aparece daí, certo? Então, esse exemplo aí já mostra qual que é a força do teste da integral. A gente pode usar a integral imprópria para obter informações sobre alguma série numérica, tá? Mas, certo, muito cuidado sempre, porque se a gente usa integrais, tem algumas integrais que são muito complicadas, a gente pode acabar ainda piorando a situação quando a gente queria melhorar. Né? Então, normalmente a gente aconselha que se use o teste da integral em último caso, a não ser que você já olhe para a série e já saiba que o teste da integral vai resolver. Se você não sabe, é melhor deixar, certo, por último, beleza? Vamos ver outro exemplo. Esse exemplo que a gente fez aqui, a gente usou o teste para mostrar que a série é convergente a partir da integral que é convergente. Vamos ver agora que o contrário ainda é válido. Então, esse outro exemplo agora vai ser para a gente analisar a soma de n igual a 1 até infinito, certo? De 1, certo? Sobre raiz de n. Beleza? Então, se a gente seguir o mesmo raciocínio, a gente teria que fazer o quê? A gente teria que calcular uma integral imprópria, né? Que integral que iria ser essa? Vamos resolver aqui do lado logo. A gente teria que calcular a integral de 1 até infinito de dx sobre raiz de x. Só é substituir o n por x, tá certo? Então, como é que faz? Isso aqui fica o limite, quando t tende a mais infinito,
da integral de 1 até t, beleza, de dx sobre raiz de x. Então, raiz de x é x elevado a 1 meio. Já que ele está aqui embaixo, essa função que está aqui na minha integral, ela é x elevado a menos 1 meio, tá? Quando a gente faz essa integral, o expoente vai aumentar uma unidade e a gente vai dividir pelo novo expoente. Portanto, vai ficar o quê? X elevado a menos 1 meio mais 1, que dá mais 1 meio, beleza? Dividido pelo novo expoente, que é 1 meio. Aí esse 1 meio que está aqui embaixo, a gente vai inverter, né? Vai ficar 2 vezes a raiz de x. Então ficou o limite, quando t tende a mais infinito, de quem? De 2 raiz de x, certo? Quando x é igual a 1 aqui embaixo e quando x é igual a t aqui em cima. Beleza, então isso aqui vai me dar o limite com t indo a infinito de 2 vezes quem? Raiz de t menos raiz de 1. Só que raiz de t vai para infinito quando t vai para infinito. Ou seja, isso aqui vai dar igual a infinito. O que significa o quê? Que a integral é divergente. Certo? Então a ideia é a gente utilizar isso para mostrar que a série também é divergente. Então vamos começar, certo? As únicas vezes em que eu vou realmente desenhar esses gráficos vão ser essas duas, certo? A última e essa, mas é só para a gente entender como que o método funciona. Então agora vamos ver aqui como que fica o gráfico da função 1 sobre raiz de x. Então, está aqui o eixo x, está aqui o eixo y. A forma que essa função tem é mais ou menos a mesma, só que ela decresce mais devagar do que a outra. Deixa eu melhorar isso aqui. Tá? Então esse aqui é o gráfico de y igual a 1 sobre raiz de x. Beleza? E vamos marcar aqui os inteiros de novo. Então 1, 2, 3, 4, 5, etc. Agora a gente vai tentar fazer isso de uma forma um pouquinho diferente de antes. Porque antes a gente queria usar o fato de que a integral era convergente. Então a gente queria mostrar que a série ela era menor do que algo que era convergente. Porque aí, né, que ficava a série era menor do que a integral, que era finita. Então a soma da série também tinha que ser finita. Tá? Essa que era a ideia. Agora a gente sabe que a integral ela é divergente. Se a gente fizer o desenho do mesmo jeito que a gente tinha feito antes, não vai adiantar nada. Por quê? Porque agora a gente vai mostrar que a integral ela é divergente, ela é igual a infinito. Então, se a gente fizer essa mesma construção aqui, com a soma da série sendo menor do que a integral, não vai dar para confirmar nada. Porque se a soma da minha série é menor do que infinito, pode ser que ela também seja infinita, certo? Porque não dá para a gente comparar infinitos, porque eles não são números, tá certo? Nessa situação aqui. E também poderia ser que ela fosse finita. Então, nessa situação, desse jeito que eu desenhei aqui, não dá pra gente afirmar nada. O que daria para afirmar seria se a gente escrevesse assim, ó. Se a gente fizer agora de forma que a integral seja menor do que a minha série, agora sim, porque a gente sabe que a integral ela é divergente, ela dá igual a infinito, portanto a série é maior do que algo que é infinito. Então a série também tem que ser infinita. Beleza? Então eu tenho que botar a minha série acima da minha integral. Então a soma das áreas lá dos meus retângulos tem que ficar acima da área abaixo do gráfico, tá? Então agora quando a gente marcar aqui os pontos que estão no gráfico, deixa eu melhorar isso. Quando a gente marcar aqui, peraí que tá difícil. Quando a gente marcar os pontos que estão no gráfico, a gente não vai olhar mais para o lado esquerdo, não. A gente vai olhar para o lado direito. A gente vai fazer retângulos que estão sempre acima da minha curva. Tá certo?
agora vai dar certo porque a gente quer agora nesse momento, beleza? Então, esse ponto que está aqui é 1 sobre raiz de 1, ou seja, essa altura meu primeiro retângulo que está aqui é o A1, que nem antes. Então aqui eu tenho o A1, da mesma forma, esse retângulo aqui, a área dele é o A2, a área desse é o A3, a área desse é o A4, a área do próximo retângulo é o A5, tá? E assim sucessivamente. Desse jeito que a gente fez, a soma das áreas dos retângulos ela é maior do que a área que está abaixo do gráfico, certo? Que é justamente a situação que a gente queria. A soma dos termos é maior do que a integral. Então, se a integral for divergente, se ela for infinita, né? Então, a soma da série também tem que ser infinita. Esse que é o raciocínio. Como a gente viu aqui que a integral diverge, então a gente conclui também por conta dessa configuração que a gente conseguiu, que a série é divergente. Beleza? A série aqui, ela diverge. Então, tudo depende da integral imprópria. Se a gente mostrar que a integral imprópria é convergente, então a série também vai ser convergente. Se a gente mostrar que a integral imprópria é divergente, aí a série também é divergente. Mas será que esse teste vale para qualquer função que a gente quiser? Não, tem que ter algumas condições específicas. Certo? Então, o que foi que aconteceu tanto nesse desenho aqui, quanto no desenho da minha figura anterior? Que é que eu poderia afirmar aqui sobre, certo, essa minha função. Eu posso afirmar que ela é contínua? Sim. Então, a função f de x, tá? A função que está dentro aí da minha integral, ela tem que ser contínua. Beleza? De 1 até infinito. Não necessariamente de 1 até infinito, mas de onde a minha série ela iniciar até infinito, certo? Eu preciso que a minha função que ela seja positiva, né? Por quê? Porque esse teste que a gente está vendo é um teste para séries de termos positivos. Então a série e a integral, né? A função que aparece na integral tem que ser positiva nesse mesmo intervalo, certo? Essas são duas das minhas condições. E a última condição é qual? É que a função seja decrescente, certo? E aí é exatamente como na aula anterior, não precisa que a função seja já decrescente desde o início. Se ela aumenta, aí diminui, aí aumenta, diminui, aí aumenta, mas aí a partir de um certo ponto ela é sempre decrescente, também serve pra gente, tá? E a gente falou na última aula que funções assim eram eventualmente decrescentes. Então, vai estar implícito esse eventualmente aí, mas eu vou escrever aqui que ela é decrescente, tá? Podendo ser eventualmente decrescente também de 1 até infinito. Então, se essas condições elas forem satisfeitas, aí se a gente coloca a n como sendo justamente f de n, tá? A função é calculada nos números naturais, nos números inteiros positivos. Então, se a série... Então, a integral... se a integral for convergente, a série também é convergente. E se a integral for divergente, a série também é divergente. O que acontecer para a integral também acontece para a minha série, tá certo? Então, só relembrando agora, a gente não vai mais desenhar os gráficos. O que a gente vai fazer vai ser verificar essas três condições que aparecem aqui. Se as três forem satisfeitas, aí a gente pode usar o teste da integral. A gente vai olhar para a integral imprópria e aí o que acontecer com essa integral também acontece com a minha
série, beleza? Vamos ver mais uns exemplos. Deixa eu apagar aqui primeiro. Então, esse exemplo agora vai ser o seguinte. Somatório de n igual a 1 até infinito de 1 sobre n ao quadrado mais 1. Tá? Então aqui, quem que é a minha função? Quem que é a minha f de x? F de x aqui é igual a 1 sobre x ao quadrado mais 1. Então eu tenho que verificar. Essa minha função, ela é contínua nos pontos que me interessam aí, de 1 até infinito. Não tem nenhum ponto que zere aqui embaixo, porque o meu denominador é sempre positivo, que já é outra coisa que a gente iria verificar, né? Então, ela é contínua e é positiva de 1 até infinito. Então, beleza. Falta só a gente ver se ela é decrescente. Aí, como é que eu vou fazer isso? Eu vou olhar para a sua derivada. Então, quem que é a derivada dela? F' de x. A gente pode usar a regra do quociente, por exemplo, ou então reescrever f de x como x ao quadrado mais 1 elevado a menos 1, e aí usar a regra da cadeia. Como é que faz? Esse menos 1 que está aqui, ele desce, né? Fica menos x ao quadrado mais 1. O expoente agora vai diminuir uma unidade, e a gente multiplica pela derivada do que está aqui dentro, que é 2x. Portanto, a minha derivada aí vai ser menos 2x sobre x ao quadrado mais 1 ao quadrado. Tá bom? Então, esse denominador é sempre positivo. Esse numerador, como o x varia de 1 até infinito, então esse meu numerador também é positivo, porque o x é positivo, tá? Só que tem esse menos aqui na frente, portanto, essa minha derivada é sempre negativa. Portanto, a função é sempre decrescente, certo? Então, f de x é decrescente. Beleza, né? Pronto, então a gente já tem as 3 condições verificadas. Vamos agora olhar para a integral imprópria. Então a gente tem que olhar aqui para a integral de 1 até infinito de dx sobre x ao quadrado mais 1. E aí precisa lembrar, quem que é a integral de 1 sobre x ao quadrado mais 1? É o arco tangente. Tá? Então, sempre precisa colocar o limite. Fica o limite quando t vai para o infinito da integral de 1 até t de dx sobre x ao quadrado mais 1. Isso vai ficar justamente limite quando t tende a mais infinito do arco tangente de x quando x for 1 e quando x for igual a t. Ou seja, isso aí vai ficar o limite quando t tende a mais infinito do arco tangente de t, beleza? Menos o arco tangente de 1. Quanto que é o arco tangente de 1? Quem que é o ângulo, certo, entre menos π sobre 2 e mais π sobre 2, que tem tangente igual a 1? Seria 45 graus, né? Que é π sobre 4. Então, esse valor aqui é π sobre 4, certo? E quem que é esse outro cara aqui? Quem que é o limite do arco tangente de t quando t tende a infinito? Se eu olho para o ângulo entre menos π sobre 2 e mais π sobre 2, quem tem tangente que é infinita aí é π sobre 2, né? Se a gente olhar para o gráfico, da tangente, a gente vai ver que ele tem esse formato aqui, que ele faz justamente assim, ó, certo? Então, aqui é menos π sobre 2, aqui é mais π sobre 2. Quando a minha tangente vai a infinito, é porque o t, certo? O ângulo, ele está indo para π sobre 2. Então, se o t aqui, que é o valor da minha tangente, está indo para
infinito, é porque o arco tangente de t, que é o ângulo, vai para π sobre 2. Certo? Então, o limite do arco tangente de t quando t vai para infinito, que é π sobre 2, menos o π sobre 4, que já tinha vindo ali do arco tangente de 1. Então, ficou π sobre 2 menos π sobre 4, isso aí dá π sobre 4. O que é que isso significa? Significa que a integral imprópria, ela é o quê? Ela é convergente. Tá? E aí, pelo teste da integral, se a integral é convergente, então a série também é convergente. Tá certo? Pronto, beleza. Então, mais um exemplo resolvido. Vamos para um outro exemplo agora que é bem importante. Assim como as séries geométricas são muito importantes, esse outro exemplo aqui também é porque daqui em diante a gente vai sempre comparar as séries que a gente não conhece com outras séries que a gente conhece. Tá? Então, normalmente a gente vai tentar achar alguma série parecida com a série que a gente está querendo descobrir se diverge ou se converge, mas que a gente saiba que ela converge ou que ela diverge. Então, muitas séries desse tipo vão ser as geométricas, porque tem uma regra geral, né, para dizer quando que uma série geométrica converge e quando que ela diverge. E esse outro tipo de série aqui que a gente vai ver, ele também apresenta uma série geral. Ele também apresenta uma regra geral de quando que ela converge e quando que ela diverge. São séries da forma somatório de n igual a 1 até infinito, de 1 sobre n elevado a p. Certo? Séries desse tipo vão ser chamadas de p-séries. Tá? Então, à medida que a gente varia esse expoente P, a série pode ser convergente ou pode ser divergente. A gente já viu exemplos, né? Por exemplo, se o P aí ele foi igual a 1, a série que a gente obtém é a série harmônica, somatório de n igual a 1 até infinito, de 1 sobre n, que é divergente. Tá? Se o P for igual a 2, por exemplo, aí a gente obtém uma série que a gente já viu hoje, certo? Foi o nosso primeiro exemplo nessa aula, somatório de n igual a 1 até infinito, de 1 sobre n ao quadrado. Essa aí a gente viu que ela é convergente. Então, existem alguns valores de P que fazem com que essa série seja convergente e outros valores que fazem com que ela seja divergente. O nosso objetivo agora é ver como que esses valores estão distribuídos, né? Até quanto que é divergente, certo? E a partir de quantos valores e a partir de que valor de P que eu vou ter uma série convergente ou vice-versa, tá? Primeira coisa a fazer é o quê? Verificar se essa função que aparece aqui, né, f de x igual a 1 sobre x elevado a p, se ela satisfaz aquelas três condições. Bem, ela é contínua, o único ponto em que ela é descontínua é a origem, e a gente está olhando apenas para o x de 1 em diante, então ela é contínua, pelo mesmo motivo ela é positiva, e é decrescente, né? À medida que eu aumento o x elevado a p também vai aumentar, então 1 sobre x elevado a p vai diminuir. Então, certo? Ok, essa função que está aí, ela é contínua, ela é positiva e ela é decrescente. Vamos verificar agora quem que é a sua integral imprópria. Tá bom? Lembrando aí que esse p que a gente está considerando, ele é maior do que zero, tá? Porque se por acaso fosse menor do que zero, aí não tinha nem muito o que a gente se preocupar. Se a gente tivesse, tá, por exemplo, n igual a 1 até infinito, de 1 sobre n elevado a menos 1. Certo? Com um expoente p que seja negativo.
Então isso aí é a mesma coisa que o quê? Que somatório de n igual a 1 até infinito, né, de n. Essa série diverge automaticamente, não tem nada que a gente precise demonstrar. Por quê? Porque o AN dela, que é n, não tende a zero, ele tende a infinito. Então ela diverge pelo teste para divergência. Isso vale qualquer que seja o expoente P que a gente botar aqui embaixo que seja negativo, tá? Também vai... É claro que isso também vale se o P for zero. Se o P for zero, aí a série que a gente vai ter vai ser n igual a 1 até infinito de 1 sobre n elevado a zero. Só que n elevado a zero é 1. Então essa série que vai ficar aí vai ser soma de n igual a 1 até infinito de 1. É 1 mais 1 mais 1 mais 1 mais 1 mais 1 infinitas vezes. O AN é uma sequência que é constante igual a 1, então o limite do AN é 1. Também não é zero, certo? Então a gente já sabe que a P série ela é divergente já. Então a P série diverge se o P for menor ou igual a zero. Isso aí já está garantido para a gente. Vamos só dar uma olhadinha agora em quem que é a derivada dela, tá? Então, quem que seria a derivada de f de x igual a 1 sobre x elevado a p? Certo? Lembrando que essa é uma forma de mostrar que a função é decrescente. Quem que é derivada? Bem, uma outra forma de a gente escrever isso é x elevado a menos p. Quando derivar, a gente vai ter f' de x igual a menos p, x elevado a menos p menos 1. Tá? Ou seja, vai ficar menos p sobre x elevado a p mais 1. Certo? Então, tem esse menos aqui, mas isso aí só vai ser negativo mesmo se o p for maior do que zero. Por isso que foi importante que a gente tivesse resolvido esse outro caso aqui separadamente. Porque aí, se o p for maior que zero, esse meu numerador vai ser positivo. Aqui embaixo também é positivo, tá? Porque o x ele inicia em 1. Então, sobrou esse menos aqui, ficou negativo. Então, aí, agora sim, se o p for maior do que zero, aí f de x vai ser decrescente. E agora sim a gente pode usar o teste da integral. Vamos ver, quem que é a integral de 1 até infinito de dx sobre x elevado a p. Lembrando que o p aqui agora a gente só está olhando, tá, para p maior que zero. Porque se o p for menor ou igual a zero, a gente já sabe o que é que vai acontecer. Para ficar mais fácil, né, vamos começar escrevendo o limite. Vai ficar limite quando t tende a infinito da integral de 1 até t. E aí x elevado a p, que está aqui embaixo, né, x elevado a menos p aqui em cima. X elevado a menos p dx. Então, na hora que a gente fizer essa integral, vai ficar o limite de t indo ao infinito. Beleza? E o que aqui? Na hora que a gente fizer agora a integral, a gente vai aumentar em uma unidade o meu expoente. Então, vai ficar x elevado a menos p mais 1. E dividir pelo novo expoente. Então, menos p mais 1 também aqui embaixo. A gente vai calcular isso quando x for 1 e quando x for igual a t. Beleza, né? Ou seja, o que é que vai ficar? A gente vai ter limite, certo? Esse termo que está aqui embaixo, eu vou colocar ele na frente, tá? Vai ficar 1 sobre 1 a menos p dividindo aqui, certo? Que fica multiplicando aqui na frente, vezes o limite de quem? Quando t tende a infinito, de t elevado a menos p mais 1, ou t elevado a 1 é menos p, aí menos 1 elevado a 1 menos p, que é 1. Então, o que é que eu posso afirmar sobre esse limite? Esse limite, claro, vai depender de quem que for o p. A gente sabe que quando a gente tem t elevado a algum expoente aqui, vamos dizer t elevado a n,
pode acontecer duas coisas com esse negócio quando t for a infinito. Uma coisa que pode acontecer seria o quê? Isso aqui poderia ir a infinito. Quando é que isso acontece? Quando esse meu expoente aqui, ele é maior do que 1. Tá? Se eu fizer, por exemplo, desculpa, quando ele é maior do que 0. Se eu fizer, por exemplo, t elevado a 1. Então, t elevado a 1, quando t tende a infinito, isso vai a infinito. Então, se o n for maior do que 0. Tá? Se o t for igual a 1 meio, por exemplo, então eu teria raiz de t. Quando t tende a infinito, raiz de t também tende a infinito. Então, se o expoente for maior do que 0, t elevado a n tende a mais infinito. E o outro caso, qual que seria? Isso aí também poderia tender a 0. Porque imagina aí que o n agora ele é negativo, tá? Se o n for negativo, então a gente está elevando a um número negativo, ou seja, vai inverter. Se a gente tivesse t elevado a menos 2, isso aí ia ser a mesma coisa que 1 sobre t ao quadrado. Aí agora, quando t vai para infinito, beleza? Isso aí também vai a 0, no caso. Tá bom? Então, se o n for menor que 0, se o expoente aqui for menor que 0, o limite é 0. E se o expoente for maior do que 0, aí o limite é infinito, certo? E claro, se o n for igual a 0, aí t elevado a 0 vai ser sempre igual a 1, né? O limite vai ser igual a 1. Mas aí vê aqui, quem que é o meu expoente? O meu expoente é 1 menos p. Então, eu não posso ter esse expoente maior do que 0. Porque se esse expoente for maior do que 0, o limite vai ser infinito, tá? Então, vamos anotar isso aqui. Se o meu expoente, ou seja, se 1 menos p for maior do que 0, isso é a mesma coisa que dizer o quê? Que o p ele é menor do que 1, certo? Que o p é menor do que 1. Se o p for menor do que 1, então o meu expoente é maior do que 0 e aí o limite é infinito, ou seja, a série é divergente. Então, diverge. Certo? A integral diverge e aí, por conta disso, a série vai ser divergente também. Por outro lado, se o expoente for negativo, se 1 menos p for menor do que 0, ou seja, isso é a mesma coisa que dizer o quê? Que o p ele é maior do que 1. Então, o expoente é menor que 0, quer dizer que o limite desse termo aqui, que aparece o t, vai ser 0, certo? Então, ficou 0 menos 1 aqui dentro, o limite vai ser menos 1 sobre 1 menos p. Ou seja, a mesma coisa que 1 sobre p menos 1. Então, é convergente. Beleza? Tudo depende do limite desse t elevado a 1 menos p que está aí. Se 1 menos p for maior do que 0, aí esse limite é infinito. Se 1 menos p for menor do que 0, esse limite vai ser finito, portanto a integral vai ser convergente. Tá? Então a gente já sabe o que acontece se o p for menor ou igual a 0. Já sabe o que acontece se o p for maior que 1. Já sabe também se o p for menor do que 1, certo? E maior do que 0. E o que é que acontece se o p for igual a 1? Aí a gente já viu, se o p for igual a 1, é exatamente 1, aí também diverge, né? Porque a gente vai obter exatamente a série harmônica. Beleza? Com isso dá pra gente resumir aqui. O que é que dá pra gente afirmar sobre as p-séries? Então a gente pode falar que somatório de n igual a 1 até infinito de 1 sobre n elevado a p, que ela converge se o quê? Se esse p que aparece aí, o único caso em que ela
é convergente é se o P for maior do que 1. Certo? E quando que ela diverge? Em todos os outros casos. Todos os outros casos, se o P for menor ou igual a 1, aí ela é uma série divergente. Por que isso? Por causa do teste da integral. Tá? Então a gente ainda tem mais 2 exemplos aqui para a gente se resolver antes da gente finalizar a aula. Vamos ver. Certo? Guarda essa informação aí sobre essas séries, porque elas são muito importantes também. Próximo exemplo é o seguinte: somatório de n igual a 1 até infinito de Ln de n sobre n. Certo? Então, quem que é a minha função aqui? Quem que é f de x? Substitui o n por x, vai ficar Ln de x sobre x. Então, dá para afirmar que essa função ela é positiva. Bem, se o x for igual a 1, que é onde esse negócio inicia, aí o Ln de x vai ser 0, tá? Então, ela é não negativa de 1 em diante, é suficiente para a gente, porque para x maior do que 1, para x maior ou igual a 2, por exemplo, aí ela já é positiva. Ela é contínua. Por que ela é contínua? Porque não tem nenhum ponto aqui em que a gente tenha problema, né? O x aqui embaixo só dá problema em 0, mas eu estou olhando a partir de 1. E o Ln também dá problema em 0. Então não tem nada que atrapalhe aqui em relação à continuidade e à positividade. Certo? Olhando de 1, certo, em diante. Eu vou escrever assim, tá? Com um aberto por conta de ela ser igual a 0 quando x for igual a 1, mas isso não faz diferença nenhuma no final. Falta olhar agora para a derivada, para saber se ela é decrescente. Então vamos olhar, quem que é a derivada de f de x? F' de x, a gente vai usar a regra do quociente. A derivada aqui em cima, a derivada de ln de x é 1 sobre x, vezes o de baixo, que é x, menos o que está em cima, que é o ln de x, vezes a derivada do que está embaixo, que é 1, sobre o de baixo ao quadrado. Então, sobre x ao quadrado. Pronto, o x que está aqui vai cancelar com o x que está aqui, ou seja, deu 1 menos ln de x sobre x ao quadrado. Qual que é o sinal desse negócio? Bem, isso aí vai ser negativo se o ln de x for maior do que 1. Certo? Então, é negativa se 1 menos ln de x for menor que 0, ou seja, se ln de x for maior do que 1. Certo, quando é que ln de x é maior do que 1? Então, mais fácil, quando é que o ln de x é igual a 1? Quando x for igual a e. Certo? O ln de x é uma função que é sempre crescente. Então, isso vai acontecer se o x for maior que e. Beleza? Então, a partir de um certo valor, a minha função é sempre decrescente. Então, eu posso afirmar aqui que ela é eventualmente decrescente, que é o que a gente precisa no fim das contas. Né? Não precisa que ela seja decrescente já desde o início. Certo? Então, isso aí permite que a gente use o teste da integral. Então, vamos para a integral. Como é que fica aqui? Integral de 1 até infinito, de ln de x dx sobre x. Como que a gente vai resolver isso aí? A primeira coisa a fazer é sempre colocar o limite. Limite, quando t vai para infinito, da integral de 1 até t, beleza? De ln de x sobre x dx. Então aqui a gente vai usar uma substituição. A gente vai dizer que u, tá, é igual a ln de x, portanto du vai ser igual a 1 sobre x dx. Então, dx sobre x. Isso aí já simplifica muito o que vai ficar. A gente vai ter o limite quando t tende a infinito ainda. Vamos deixar para olhar para os limites de integração daqui a pouco.
Mas dentro aqui da minha integral, como é que vai ficar? Ln de x é u, tá? E aí dx sobre o x é o du, então ficou o du. E como é que ficam os limites de integração? Quando o x for igual a 1, aí u vai ser o ln de 1, ou seja, é zero. E quando o x ele for igual a t, aí u vai ser igual ao ln de t. Então aqui em cima vai ficar ln de t, certo? Mesmo o nosso limite. Beleza. Então aqui a gente vai ter o limite quando t tende a infinito de quem? Integral de u du. Vai ficar u ao quadrado sobre 2. Quando u for igual a zero. E quando u for igual a ln de t. Quando u for igual a zero, não vai ter o que fazer. Tá? A gente vai ficar somente com 1 meio do limite, quando t tende a infinito, de ln de t elevado ao quadrado. Certo? Então, quando t tende a infinito, o que é que acontece com o ln de t? Como é que é o gráfico dele, né? O gráfico do ln de t é uma coisa mais ou menos assim. Quando t vai para infinito, o ln de t também vai a infinito. Então eu tenho esse cara aqui que está indo a infinito e que ainda está ao quadrado. Portanto, esse limite aí vai ser infinito, o que significa o quê? Que a série, que é a integral, né, no caso, e portanto a série, então a integral é divergente. Logo, a série é divergente. Certo? Beleza, pessoal. Então, vamos para mais um exemplo, que é o último da aula de hoje. Esse exemplo é o seguinte: somatório de n igual a 1 até infinito de n vezes e elevado a menos n ao quadrado. Então, mais uma vez, a gente tem que olhar para a função f de x. Quem que é a função f de x? Seria x vezes a exponencial de menos x ao quadrado. Ela é contínua. Ela é contínua. Não tem nenhum ponto que gere um problema para a gente aí, certo? Em nenhum lugar. E para x de 1 em diante, ela é positiva. O x seria maior do que zero, né? E a exponencial é sempre positiva. Então, ela é contínua e é positiva de 1 em diante. Falta ver apenas qual que é a derivada, para a gente saber que ela também é decrescente. Então, quem que é f' de x? Agora a gente usa a regra do produto. A gente vai ter a derivada de x, que é 1, vezes o segundo, é a menos x ao quadrado, mais o primeiro, vezes a derivada do segundo. Aqui a gente tem que usar a regra da cadeia. A derivada da exponencial, né, vai repetir a exponencial, e multiplica pela derivada do que está aqui no expoente, que é menos 2 vezes x. Certo? Ajeitando, vai ficar, tem esse a menos x ao quadrado que está aqui, e tem ele mais uma vez aqui. Se a gente escrever ele em evidência, aí vai ficar a menos x ao quadrado, que multiplica o quê? Aqui é 1, que é o que falta, e aqui é esse x vezes menos 2x. Então vai ficar menos 2x ao quadrado. Pronto, então essa aqui é a minha derivada. Esse termo que está aqui, ele é sempre maior que zero. Então o sinal dela depende de quem que é esse termo de cá. Certo? Beleza? Só que a gente sabe que o x é maior que 1. Se o x é maior que 1, então x ao quadrado também é maior que 1. Então a gente vai ter 1 vezes menos 2 vezes alguém que é maior que 1. Esse termo que está aqui é maior
do que 2. Então a gente vai ter 1 menos alguma coisa que é maior que 2. Ou seja, esse termo todo que está aqui, ele é negativo. Certo? Então é menor que 0 se o x for maior que 1. Se for maior ou igual a 1, que é o que interessa a gente, tá? Se o x é maior que 1, então menos 2x ao quadrado é maior do que 2. Então, 2x ao quadrado é maior que 2, 1 menos 2x ao quadrado vai ser negativo. Certo? Beleza, né? Então a gente já sabe que a função ela é decrescente também, então dá para a gente usar o teste da integral aqui. Então a integral de 1 até infinito de x vezes e a menos x ao quadrado dx começa com o limite e vai ficar limite quando t vai para infinito da integral de 1 até t de x vezes e a menos x ao quadrado dx. Mais uma vez, uma substituição. A gente vai chamar u de... a gente vai chamar u de menos x ao quadrado. Beleza? Então, du vai ser menos 2x dx. Continuando, a gente vai ter aí o limite quando t tende a infinito. Aqui é a integral, já já a gente vê os limites de integração. E como é que vai ficar aqui dentro? E como é que vai ficar aqui dentro? O e a menos x ao quadrado vai ser e elevado a u. Beleza? E aí, esse x dx que tem aqui vai ser a mesma coisa que du sobre menos 2. Ou seja, vezes menos du sobre 2. Certo. Então, como é que vão ficar os limites de integração? Quando o x for igual a 1, a u vai ser igual a menos 1. Então, a gente vai iniciar aqui em menos 1. E quando o x for igual a t, a u vai ser igual a menos t ao quadrado. Pronto, aí os limites de integração realmente vão ficar desse jeito aqui. Certo? Esse menos e esse 2 que estão aqui, eu vou passar para fora. Tá? Então, vai ficar... aqui na frente esse menos 1 meio, limite, quando t vai para infinito, integral de menos 1 até menos t ao quadrado de e elevado a u du. Aí ficou, mas agora tá mais fácil, né? Vai ficar menos 1 meio, que multiplica o limite quando t tende a infinito, de quem? De e elevado a u, quando u for igual a menos 1 e quando u for igual a menos t ao quadrado. Vamos substituir. Isso aí vai ficar menos 1 meio vezes o limite quando t tende a infinito de, bem, e elevado a menos t ao quadrado menos e elevado a menos 1. Tá bom, vamos analisar agora o limite dessa parte que está aqui, que é a única parte que resta que envolve o t. Bem, o t está indo para infinito. Então, t ao quadrado também vai para infinito, mas menos t ao quadrado vai para menos infinito. Então, a gente tem uma função exponencial em que o expoente está indo para menos infinito. Como é que é o gráfico da função exponencial, né? O gráfico é assim. Quando o meu expoente vai para mais infinito, a exponencial também vai para mais infinito. Mas quando o expoente vai para menos infinito, que é o que está acontecendo aqui, aí a exponencial vai para zero, certo? Então, nesse caso aqui, essa parte vai para zero. O que é que resta? Aqui vai ficar esse menos 1 sobre e vezes menos 1 meio, ou seja, vai dar 1 sobre 2e. 1 sobre 2e deu uma integral que é convergente. Tá? Então, a integral converge, beleza? Pelas contas que a gente acabou de fazer. Então, a série converge pelo teste da integral. Beleza, pessoal? Então, era isso por hoje. Na próxima aula a gente vai ainda ver outros testes que falam para séries de termos positivos, vão ser os testes de comparação, certo? Então, grande abraço e até a próxima.